Beverly Hills emergency. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Pardon me? What? What do you believe was the originating cause of you and your brother ultimately winding up shooting your parents? Me telling You telling what? Lyle that, You telling Lyle about something that was happening. my dad had been molesting me. A Netflix lançou um novo documentário que explora a complexa e trágica história dos irmãos Menendez. Com foco nos eventos que cercam o assassinato de seus pais, a produção apresenta novas entrevistas e revelações que prometem oferecer uma perspectiva mais profunda sobre os abusos e traumas que marcaram a infância dos irmãos, bem como o impacto devastador de suas ações. Os irmãos Eric e Lily Menendez, hoje com 55 e 51 anos, respectivamente, estão presos há 34 anos, cumprindo pena de prisão perpétua pelo assassinato dos pais, José e Kitty Menendez, em 1989. As gravações de mais de 20 horas de entrevistas revelam detalhes perturbadores sobre sua infância e os eventos que levaram à tragédia. Seja bem-vindo a essa jornada de arquivos secretos. Os irmãos Menendez compartilham que a noite em que seus pais foram assassinados foi repleta de dor e sofrimento. De acordo com Eric e Lily, José instruiu Eric a se dirigir ao quarto e pediu que Lily aguardasse do lado de fora enquanto ele e Kitty entravam na biblioteca. Convencidos de que seriam mortos, os irmãos tomaram a decisão desesperada de se proteger, resultando em um trágico desfecho, que muitos de vocês já conhecem. Na cena do crime, as autoridades encontraram os corpos de José e Kitty em condições alarmantes, com a cabeça de José estourada e o cérebro espalhado pelo chão. Eric, em estado de choque após os eventos, afirmou que, se a polícia tivesse realizado um teste de resíduo de pólvora ou revistado seu carro, que continha cápsulas de munição, eles teriam sido detidos imediatamente. Após a morte dos pais, Lily adotou uma postura que refletia de seu pai, comportando de maneira obsessiva e hostil. Temendo por sua vida, ele chegou a contratar seguranças. Em contraste, Eric demonstrou um comportamento mais próximo ao da mãe, lidando com as emoções e com ideias suicidas. Nesse contexto, a conduta dos irmãos chocou a investigação. Eles começaram a gastar dinheiro de forma desenfreada, algo que Eric considerou uma forma de lidar com a pressão psicológica que enfrentavam. Dr. Jerome Oziel foi o terapeuta dos irmãos Menendez e desempenhou um papel crucial durante a investigação do caso. Formado em psicologia, Oziel tinha uma prática estabelecida e ganhou notoriedade por seu trabalho com pacientes em situações delicadas. No contexto do caso Menendez, ele se tornou conhecido após revelar ao júri que Eric havia confessado a ele o assassinato dos pais. Oziel gravou essas sessões de terapia, inicialmente com a intenção de usar as gravações para ajudar a tratar seus pacientes. No entanto, quando se deu conta da gravidade das confissões, ele se viu em um dilema ético e legal, levando a considerar a possibilidade de chantagem, uma vez que tinha conhecimento das confissões que poderiam incriminar os irmãos. O papel de Dr. Oziel na narrativa do caso foi controverso e levantou questões sobre confidencialidade e ética profissional. Sua revelação ao júri foi um ponto de virada no julgamento, impactando a percepção pública e judicial sobre os irmãos Menendez.
Um dos elementos que fortaleceu a acusação contra os irmãos Menendez foi uma carta escrita por Lily a Eric enquanto ambos estavam na prisão. Na carta, Lily expressava sua profunda dor e angústia, desabafando sobre a situação em que se encontravam. Ele pediu explicitamente a Eric que destruísse a carta após lê-la, temendo que seu conteúdo pudesse ser mal interpretado ou usado contra eles. No entanto, Eric decidiu guardar a carta, considerando-a um precioso lembrete da conexão que ainda existia entre os irmãos, mesmo diante das adversidades. A carta se tornou um ponto crucial na investigação, pois seu conteúdo foi apresentado em tribunal como evidência da mentalidade dos irmãos e da sua luta interna. A mensagem transmitida por Lily não apenas refletia o estado emocional dele, mas também trouxe à tona questões sobre a dinâmica familiar e os traumas que enfrentaram ao longo de suas vidas. Durante o julgamento, a defesa argumentou que os irmãos agiram em legítima defesa emocional devido aos abusos que sofreram nas mãos do pai. A carta, com seu tom desesperado e confessional, foi utilizada pela acusação para demonstrar a consciência de Lily sobre a gravidade da situação e suas emoções conflituosas. Esse fato aumentou a complexidade do caso, influenciando a percepção do júri e do público sobre os irmãos Menendez. Lily Menendez revelou que foi vítima de abuso sexual por parte de seu pai, José Menendez, entre os 6 e 8 anos. Segundo Lily, os abusos começaram com toques físicos e massagens, nas quais José direcionava a mão de Lily para seu corpo e partes íntimas. Com o tempo, os atos evoluíram para sexo oral e, eventualmente, estupro. Lily afirmou que compartilhou essas experiências com sua mãe, mas ela não tomou providências, minimizando os abusos e alegando que era uma forma de amor do pai. Ele também admitiu ter cometido atos similares contra seu irmão Eric, molestando da mesma forma que seu pai fazia com ele. Durante o julgamento, alguns jurados expressaram credibilidade imediata em relação ao testemunho de Lily. Em contraste, o depoimento de Eric foi marcado por confusão e medo. Ele relatou que os abusos do pai também começaram aos 6 anos e se prolongaram por 12 anos. Eric descreveu como José o forçava a tirar a cueca e o massageava, justificando isso como algo de família. Ele declarou que não desejava que esses momentos terminassem, pois eram quando se sentia mais amado pelo pai. Além disso, Eric compartilhou um incidente em que, ao dizer não a José, foi ameaçado com uma faca no pescoço. Eric afirmou que o pai não aceitava a recusa e frequentemente o intimidava com violência. Durante o julgamento dos irmãos Menendez, o júri desqualificou as alegações de abuso, influenciado pela aparência dos irmãos e pelo fato de serem homens atraentes. Muitos jurados não acreditavam que indivíduos com esse perfil pudessem ser vítimas de abuso sexual. Na época, diversos programas de televisão passaram a satirizar o caso, fazendo piadas e chacotas sobre a situação, o que contribuiu para a descredibilização das alegações dos irmãos. Uma prima dos Menendez revelou que, em uma ocasião, Lily insinuou os abusos que sofria e pediu ajuda. Ela contou a Kitty, mãe dos irmãos, sobre a situação, mas Kitty não acreditou em suas palavras. Lily enfatizou que a falta de reação da mãe foi um fator crucial. Ele sentia que ela não os protegeu diante das atrocidades cometidas pelo pai. Os irmãos foram acusados de homicídio em legítima defesa putativa, uma situação em que a pessoa acredita estar em perigo iminente e age de forma a proteger a si mesma, mas acaba matando por engano. Durante o julgamento, todos os homens do júri votaram pela condenação por homicídio doloso, enquanto as mulheres tendiam a acreditar nas motivações dos irmãos. Essa divisão evidenciou um preconceito, sugerindo que muitos homens não conseguiam aceitar que os irmãos realmente pudessem ter sido abusados pelos pais. O segundo julgamento de Eric e Lily Menendez ocorreu logo após a absolvição de O.J. Simpson, um fator que muitos acreditam ter influenciado a decisão do juiz. Naquele momento,
O público exigia respostas e o juiz parecia disposto a garantir uma condenação, refletindo a pressão social em torno do caso. Durante o julgamento, o juiz afirmou que Lily e Eric não eram mulheres, portanto, não poderiam alegar a síndrome da mulher espancada. Essa declaração levou à anulação de todas as acusações de abuso e trauma, prejudicando a defesa dos irmãos. Essa atitude evidenciou um preconceito claro por parte do juiz, que, ao não reconhecer a possibilidade de homens serem vítimas de abuso, afetou diretamente as decisões judiciais. Além disso, o juiz não ofereceu ao júri a opção de homicídio culposo, limitando as escolhas homicídio doloso ou nenhuma condenação. Essa decisão restringiu a capacidade do júri de considerar as circunstâncias complexas que cercavam o caso, resultando em um julgamento que refletiu não apenas a dinâmica familiar, mas também questões mais amplas de gênero e percepção social. Atualmente, Lily e Eric Menendez continuam cumprindo pena em regime de prisão perpétua, após os tumultuados julgamentos que marcaram suas vidas e a opinião pública. O caso, repleto de complexidades emocionais e questões éticas, ainda levanta debate sobre abuso, trauma e a resposta do sistema judicial. Nós do canal queremos saber qual é a sua opinião sobre o caso dos irmãos Menendez. Compartilhe suas ideias conosco nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos e ative o sininho para receber notificações.